A mesa diretora deste congresso, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, permaneça conosco a paz do Senhor. As nossas primeiras são palavras de gratidão, em reconhecermos que a semelhança do grão de mostarda, nada temos feito de especial, senão atender o chamado do Rabi Galileu na busca da autoiluminação. No dia 22 de fevereiro de 1862, no Colégio de France, em Paris, Ernesto Renan, ortodoxo, materialista, ministrou a aula inaugural. Para esse evento, um dos maiores educandários europeus, foi convidada uma personagem de alto teor intelectual. Ali estavam personagens diferentes de diversas nações, a fim de ouvirem o grande periodista, romancista, escritor, crítico literário, filósofo e, acima de tudo, o homem que conseguia levar o seu sofisma bem elaborado às tradições religiosas então vigentes. Mas, para surpresa geral, Renan começa a sua aula notável, asseverando que Jesus foi um homem incomparável. A frase de destaque na página oratória do Insigne Pensador era um protesto à tradição do dogma católico a respeito da verdade e de Jesus Deus. Ele notava, através de estudos profundos, que Jesus havia sido homem, porém um homem incomparável e tão fascinante que logo depois ele se prontificou a elaborar uma biografia muito bem apresentada em 3 tomos, dedicando uma 4ª obra aos Atos dos Apóstolos. Fascina no pensamento desse notável filósofo o conceito de Jesus homem. Porque logo depois, no século passado, a eminente psicanalista doutora Hannah Wolff, alemã, fazendo uma análise a respeito de Jesus, assevera que ele foi o maior e o mais notável psicoterapeuta da humanidade. Qualquer psicoterapeuta, para entrar no inconsciente do indivíduo e contribuir para o seu despertar da consciência, necessita da linguagem dos sonhos, dos paralelismos, das análises. Jesus simplesmente olhava o indivíduo e penetrava-lhe o arcano do passado, estabelecendo diretrizes de equilíbrio da mais avançada psicoterapia, aquela de natureza energética, que hoje constitui, graças à física das probabilidades, a base do conhecimento terrestre. Mas ainda no século passado,
Mohamed Karachagan, fazendo uma análise das personalidades mais notáveis do século, era de Jesus, não sendo ele cristão, como sendo o protótipo, e elaborando que, se alguém conseguir alcançar a mais elevada qualidade de amor, isso será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E o próprio Gandhi, graças a uma obra que lhe foi enviada por Leon Tolstói, a respeito dos céus dentro de nós, que tornou o eminente escritor russo, levado ao ridículo, considerado herege pela doutrina dominante, a dizer, Gandhi, que se todos os livros do mundo desaparecessem e ficasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade possuía o que era indispensável para a plenitude. Mas não se deteve aí. Examinando esse homem incomparável, a cujo respeito os espíritos superiores estabeleceram tratar-se de nosso modelo e guia ao atender a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando a Igreja Codificadora interroga qual do ser mais elevado que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia. E a resposta é a mais sintética da filosofia universal: Jesus. Esse homem incomparável mereceu de Gandhi uma verdadeira cópia, porque sem derramamento de sangue, somente através do amor, ele conseguiu libertar 200 milhões de paquistaneses e de indianos do dragão do Império Britânico. E por essa razão asseverava: eu amo Jesus, mas tenho medo dos cristãos, porque o seu país, desde o período de Vitória, a grande rainha britânica, estava na condição de escravo, dependendo da situação gloriosa do Império. É fascinante notar-se a vida deste homem incomparável, porque fazia 400 anos que a boca profética silenciara sua mensagem a Israel. Aquele povo que fazia já alguns milênios peregrinara pelo deserto, pela escravidão, no Egito, na Babilônia, em guerras internas contra inimigos reais ou imaginários, experimentava um período de abandono dos deuses, embora considerasse o Deus único. Aqueles 400 anos de silêncio profético constituíam um verdadeiro martírio para o povo que se alimentava da fé. E em determinado período, em que Herodes o Grande era o dirigente de todo o povo, mas sob a vigilância da Síria, a quem o triunviro Antônio entregara o poder para governar aquela gente rebelde. Em razão da sua doutrina monoteísta, vivia uma hora de amargura, porque Herodes o Grande não passava de um suzerano das próprias paixões, apresentando medo mórbido de ser destituído da glória governamental. Ele não trepidara em matar 2 filhos que acusara de conspiração.
mais tarde, mandaram matar também a sua esposa, a nobre princesa Mariane, a quem ele devia a coroa que ostentava, não sendo judeu. E, no entanto, governando Israel sob o comando de Roma. Nesse período de tantas dores, em que os céus inclementes silenciaram suas vozes, Israel atravessava um período de angústia, nasce esse homem incomparável em uma já remota noite de abril, quando sopravam os últimos ventos invernais e nascia a primavera entre as covas calcárias das montanhas de Judá. Ele aparece discretamente, amparado pelos anjos e pelas estrelas, porque deveria desempenhar na terra a incomparável tarefa de criar a proposta do amor como solução para todos os problemas. Até então, forte era aquele que dominava, vencedor, o que erguia a coroa de ouro sobre o cadáver das vítimas, triunfante, o pusilânime, portador de recursos para silenciar a dignidade. Ele vem em uma montanha qualquer e modifica completamente a estrutura sócio-psicológica da humanidade, com 12 frases que jamais seriam ultrapassadas. A Sinfonia da Montanha irá cantar naquele aclive na direção do mar da Galileia as bem-aventuranças. Viria exaltar os humildes, os párias, aqueles que tinham sede e fome da água da verdade e do pão de vida, os que eram humildes, ignorados, pois que a eles pertence o reino do amor e da paz. Antes dele, quase nenhum pensador lembrou-se da proposta do amor. Se remontarmos ao príncipe Sakyamuni, nas mais recentes revelações, de que vivera 900 anos antes e não 500, esse é o grande princípio. Terá a oportunidade de propor o caminho do meio através da lição, da compaixão e da misericórdia, mas deixará de lado o amor por não haver entendido em realidade a nossa causa cáusica desse ser, entre aspas, que é a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Mais tarde, nós vamos encontrar nas dinastias egípcias a palavra de imortalidade no santuário, através de pitons, pitonisas, gurus, mas o verbo amar não é enunciado. Pitágoras colocará na entrada da sua caverna de Crotona uma frase escrita na pedra, que a alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela crepita, vive, mas quando descuramos, ela perde o seu valor e desaparece. Moisés refere-se ao amor 2 vezes, o amor a Deus e o amor aos pais. Jesus é o amor que vem ensinar-nos as mais preciosas lições que a humanidade jamais ouviu. Ninguém que se lhe iguale
se recordarmos ainda de Ernesto Renan, ele foi tão grande e extraordinário que não coube dentro da história. Dividiu-a antes e depois dos seus feitos. Antes, Alexandre Magno da Macedônia conquistou o mundo, herdando parte dele, do seu próprio genitor, aos 32 anos de idade. Antes dele, Aníbal, o cartaginês, estabeleceu da sua gloriosa Cartago, que Roma destruirá mais tarde, no mar Mediterrâneo, a grandeza da força, o império do poder. E se nós prosseguirmos nas evocações, recordarmos de Xerxes, da Pérsia, e daqueles homens e mulheres que se notabilizaram através da glória sobre os cadáveres vencidos. Depois dele, a Casa Júlia de Roma nos dará o primeiro e o segundo triunvirato. Mas logo depois, as aberrações de domínio Nero, Calígula, até as atrocidades mais perversas que a imaginação humana jamais concebeu. Ele veio com uma primavera de bênçãos, sacudindo o pó dos séculos e dignificando a criatura humana. A sua palavra é meiga, como se fosse uma flauta tocada à distância. E, no entanto, ela é carregada de sabedoria tal que ninguém jamais logrou imitá-lo. O que é que ele diz? Pergunta os hebreus. Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Porque ele falava a respeito da lição do amor, que na atualidade deixou de ser teologia para ser psicoterapia. O notável Carl Gustav Jung, na sua psicologia analítica, discrepando de Sigmund Freud com a proposta das pulsões de Eros e de Thanatos, prescreve os arquétipos, mas vai buscar desses arquétipos a herança ancestral do sentimento de amor. Quando alguém esteja diante de uma alma desse Jung, por maior conhecimento que possua, por mais sabedoria que tenha, não esqueça que é uma alma diante da outra alma que necessita de amor. Esse notável psicoterapeuta e psiquiatra que nos fez o ligado a respeito da realidade do ser, da sua sombra, do ego e do self, da ânima e do ânimos. Ele nos propiciou uma visão correta a respeito da sexualidade, divorciando-se do seu mestre, para poder nos ensinar beleza e solidariedade, e dizer que a verdadeira plenitude é um estado luminoso, quando atingimos essa individuação. O que é que vai dizer a entrega total recomendada por Jesus? O reino dos céus está dentro de vós. E é necessário conquistar aquele estado luminoso de Jung. Nada mais é do que essa plenitude da divina luz em nós, na representação do Cristo eterno que nos cabe desenvolver. Esse homem extraordinário vai encontrar, por psiquiatra suíço, uma das mais belas definições.
ninguém que se compare a Jesus. Mas, por outro lado, eu me vem dizer que a nossa vida, para que seja plenamente vivida, necessita de um objetivo, uma meta, de um sentido. Que Jesus houvera dito na necessidade de amar ao próximo, de promover a sociedade através do bem que se possa fazer, deixando bem claro que não fazer o bem é o mal equivalente ao mal que se faz. Mas logo depois em que Jung apresenta o sentido psicológico da vida, Viktor Frankl, em Viena, depois de haver sobrevivido a vários campos de concentração, e particularmente a Auschwitz, veio propor a necessidade de um significado e estabelece que ele, enquanto estava nos campos de concentração, negou-se a morrer, porque a sua vida deveria ter um sentido, a sua existência merecia um significado, denunciar a barbárie, dizer ao mundo que era a tragédia do nazismo, e por isso mesmo ele sobreviveu, porque quem tem uma meta na vida, uma meta de amor, é capaz de vencer inclusive a morte. O americano Milton Erickson, psiquiatra notável, portador de depressão crônica e especialista na terapia antidepressiva, irá utilizar-se do Evangelho de Jesus para propor que aquele paciente que durante uma semana penetra em uma parábola e a interpreta, está realizando uma psicoterapia superior a qualquer terapia química e pode lograr a paz, a plenitude, através da leitura desse livro incomparável que é o Evangelho que nos foi legado por Jesus. Então, nesse mundo formoso de ideias, vemos aquela figura crescer e atingir a sua grandiosidade entre os miseráveis. Para ser verdadeiramente grande, é necessário descer ao pequeno e tornar-se tão pequeno que se faça superior àquele que se considera maior. E ele se fez, porque pôde traduzir as melhores teses filosóficas em palavras simples, arrancadas do dia a dia, do cotidiano, as pérolas, as redes de pescar, o grão de mostarda, o mais insignificante, que no entanto pode dar numa planta, uma árvore quase da altura de um homem a cavalo montado. Ele se utilizou das coisas simples, porque a verdade é simples. As complexidades são do nosso ego intelectualizado, que procuramos dificultar o entendimento da vida para dar mais força ao nosso egoísmo destruidor. Ele conseguiu conviver com a miséria e não se tornar miserável. Erguer do pântano aqueles que se asfixiavam nas manifestações deletérias das águas apodrecidas, através de um sorriso, de uma palavra amiga, de um olhar de compaixão. E por isso a sua doutrina de amor resistiu às revoluções de todos os séculos 20, para que chegássemos neste momento da mais elevada tecnologia de ponta, em que a cibernética diminuiu as distâncias, a aviação aproximou dos horizontes, e o conhecimento da cultura logrou as mais audaciosas conquistas. Da mesma forma,
não houve o correspondente ético moral. Enquanto pensamos em conquistar Marte, e uma bela nave espacial saiu do nosso sistema para estudar outro, somos incapazes de sair do nosso ego para falar com o nosso irmão. As distâncias medidas em quilômetros de luz estão sendo vencidas pela capacidade do WhatsApp, mas nós que podemos comunicar-nos com beleza através dessa expressão, somos incapazes de sorrir em casa, de desculpar as pequenezes do outro a quem dizemos amar, ou conviver uns com os outros em saudável fraternidade, através da palavra oral ou escrita, que estamos deixando de lado apenas para conviver, através desse veículo notável e perturbador. A ciência conseguiu não só reduzir as distâncias, mas através da física quântica, penetrar nas partículas mais mínimas e dizer-nos que essa partícula de energia é matéria, o bóson de Higgs, que eu estudou durante 60 anos e pode ser detectado no choque de prótons no ano passado, dá-nos uma ideia da grandeza do pensamento ao lado de 800 milhões de pessoas que irão morrer de fome nos próximos 10 anos, conforme a estatística da FAO, a Organização Mundial de Alimentos na Itália. Nós que alcancemos na área médica e na engenharia da medicina os transplantes mais complexos, o prolongamento da vida, as comodidades da vida, que temos feito de nossa vida, naquele sentido de dignificação humana. Eu tenho 90 anos de idade, perfeitamente saudável, quando a idade média dos gregos era de 30 anos para o homem e de 35 para as mulheres. Hoje nós temos 70 para os homens, 75 para as mulheres. A cardiologia fez uma análise da nossa bomba de vida e percebeu que no 20º dia, aquele feto ainda em formação quase visível dispara um choque elétrico nessa área onde ia nascer o órgão cardíaco. E a partir daí pulsa em sístoles e diástoles até 4 bilhões de vezes quando se tem 70 anos. Sem parar, sem greve, sem parar. E para quem tinha 90, naturalmente que colocaremos alguns bilhões de vezes no seu tic-tac, porque obedece a uma energia que está diferente daquela de natureza orgânica, uma energia transpessoal, transcendente espiritual, como disse Jesus. Eu venho de meu Pai, para o qual retornarei. Vinde então a mim, todos vós, que sofreis, que tendes problemas, tomai sobre vossos ombros o meu fardo, que são a ternura, o amor, a caridade. Recebei o meu jugo, que é a complacência, que é o perdão, e eu vos libertarei. Há 2000 anos que ele nos propôs uma coisa tão simples.
E nós outros estamos aturdidos hoje ante a possibilidade trágica de uma terceira guerra mundial, por causa dos poderes temporais das grandes nações que desejam jogar sobre as outras os armamentos vencidos, enquanto elaboram outros muito mais mortíferos. Podemos acompanhar essa tragédia que foi definida pelo filósofo e teólogo Rodomeu, desencarnado há apenas 4 anos, que a sociedade atingiu um amplo sistema de vida, mas que a criatura humana encontra-se dominada por 3 formas existenciais: o individualismo, o sexismo, o consumismo. E estamos nesta fúria de nos isolarmos cada vez mais através do iPad, do iPhone, do iPod, do iPad e outros mais que existem. Perdemos a arte da ternura, que é tão necessária, porque ainda confundimos o amor com a libido, e a palavra ficou debilitada. Mas quando hoje nós vemos a psicoterapia dizer: quem ama não adoece. O notável psiquiatra americano Barney Siegel, da Universidade de Yale, um dos maiores neurocirurgiões e especialista em câncer, asseverar que aqueles indivíduos que se amam e que amam têm muito menos probabilidades de ter câncer, a não ser quando se tornam missionários do sofrimento para ensinar aos outros como sofrerem com dignidade. Eu me recordo desses personagens na área do pensamento científico-filosófico, mas como esquecer a renúncia do apóstolo Francisco Cândido Xavier, legando-nos uma das mais fartas literaturas jamais apresentadas na Terra, 440 livros na atualidade, fora centenas de mensagens individuais, quais 100 delas que foram encontradas por Eurípides, o seu filho adotivo, eu amava onde Vivaldo, aquele que digitava para o Chico e aguardando para esperar fazê-lo, e que depois e agora